A Igreja Adventista possui 28 crenças fundamentais, das quais ela compartilha a maioria dessas crenças com as demais igrejas cristãs. Mas ela possui umas poucas que ela crê de forma diferente das outras e umas outras crenças que são exclusivas dela. Veja conosco 7 crenças que distinguem a Igreja Adventista das outras igrejas cristãs. O grande conflito. As outras igrejas possuem uma certa noção do conflito entre o bem e o mal, mas a Igreja Adventista possui um conhecimento mais detalhado do conflito entre Jesus e Lúcifer. Ela entende que, de acordo com Apocalipse 12, Isaías 14, Ezequiel 28, Hebreus 11 e outros textos da Bíblia, Deus possui mundos e seres criados em todas as galáxias do universo. E não estamos nos referindo a discos voadores, nem a ETs ridículos, cabeçudos, que o cinema tem apresentado. Estamos falando de seres inteligentes, seres perfeitos, de beleza extraordinária, que nunca pecaram, nunca vieram aqui, muito embora consiga nos ver como se numa tela de cinema para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos em nosso planeta. E de toda criatura que Deus criou, teve um querubim que se rebelou em face de cultivar sentimentos como orgulho e inveja, por querer ser igual a Jesus, e por providência reveladora, a Igreja Adventista acredita que esse fato ocorreu porque onde Deus ia, Jesus estava com Deus. Deus ia criar um mundo ali, Jesus ia com ele. Quando tinha uma reunião da divindade, Jesus participava. E por que ele não? Ele era um querubim cobridor, tinha poder e gozava de respeito entre os anjos. Por que ele não podia participar da criação de mundos? Por que não podia participar dos conselhos divinos? Por que Jesus podia participar e ele não? E começou a espalhar seu descontentamento entre os habitantes do céu de maneira sorrateira. E quando Deus resolveu criar um novo planeta com seres especiais e disse a seu filho: façamos o homem à nossa imagem, ele achou o cúmulo. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e como não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio contra Jesus. E muito embora já havia sido alertado inúmeras vezes por Cristo da sua conduta pecaminosa e onde isso podia dar, agora declarou abertamente sua rebelião. Conseguiu enganar 1/3 dos anjos e, após receber o aviso de que deveria abandonar as moradas celestiais, resolveu oferecer resistência, mas depois de intensa batalha, foi expulso do céu. Visitou outros mundos para tentar arregimentar mais adeptos e formar um forte governo de oposição ao Criador. Porém, não teve sucesso. Foi então que resolveu visitar o novo planeta criado por Deus e tentar enganar seus 2 habitantes. E daí começa o livro de Gênesis. O resultado final dessa guerra cósmica se dará com a volta de Jesus para buscar seus eleitos, para passarem um certo período de tempo no céu e depois voltar para a terra e erradicar completamente o mal. Morte e ressurreição. A serpente disse a Eva que eles nunca morreriam, o que era, obviamente, um engano, porque Deus disse que morreria. E então, desde o Éden, vem dizendo a mesma mentira a todos os povos da terra. E como o pensamento grego invadiu o mundo religioso, porque Roma incorporou seus ensinos e compartilha suas doutrinas com as demais igrejas do sistema, então temos hoje igrejas, inclusive cristãs, acreditando na imortalidade do homem. Então, não interessa se você acredita em reencarnação, ou se você acredita no purgatório, ou ainda se você acredita que quando a pessoa morre, se for boa, vai imediatamente para o céu, e se for má, vai direto para o inferno. Todas essas crenças têm um ponto em comum: acreditam na imortalidade do homem.
Para ser mais claro, acreditam que o homem não morre, isto é, acreditam que o homem é imortal, vive para sempre. Mas, após a queda do homem, Deus o expulsou do Éden para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, conforme consta no livro de Gênesis 3, verso 22. Então, a Bíblia é muito clara quanto ao estado do homem após a morte. Agora, o apóstolo sonhos, projetos, trabalhar, viver, mas está morta, assim como as pessoas que viveram no tempo do dilúvio. Quando a porta da arca foi fechada, elas iam para o trabalho, comiam, bebiam, casavam, faziam planos, mas na realidade elas eram pessoas mortas. Dali a 7 dias elas iriam morrer, mas a morte eterna. Por outro lado, os que confiam em Jesus, ainda que morram, receberão a vida eterna na ressurreição dos justos, por ocasião da volta de Jesus. E os que rejeitarem o sacrifício de Cristo ressuscitarão para assistirem o desfecho final do conflito entre Jesus e Lúcifer e receberem a punição fatal no lago de fogo, o qual foi preparado para o diabo e seus anjos. E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Romanos 16, 20. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Ezequiel 28, 18. E pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés, no dia que eu fizer isto, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 3. Remanescente e missão. Deus tem fiéis em todas as religiões e no céu, certamente, encontraremos pessoas que nunca foram adventistas. Mas como filhos sinceros e fiéis ao Criador, foram leais à pouca luz que receberam. A Igreja Adventista crê, inclusive, que a maioria do povo de Deus está lá fora, nas igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, Igreja Católica, etc. No momento certo, Deus vai reunir seu povo e seu Filho virá buscar. Mas a Igreja Adventista acredita na sua missão dada por Deus, como podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 10. O qual menciona que após a grande decepção, seria necessário o povo continuar a profetizar a muitos povos e nações e línguas. E o senso de pertencer ao povo remanescente, aquele que é perseguido pelo dragão, segundo Apocalipse capítulo 12, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que, de acordo com o mesmo livro, é o espírito de profecia. Qual outra igreja tem em suas doutrinas crenças tão fortemente opostas ao poder político-religioso mencionado em Apocalipse 13, o qual domina a terra e engana todas as pessoas? Qual outra igreja na face da terra pode alertar as pessoas para não aceitarem a autoridade desse poder que domina o mundo inteiro, que controla o sistema financeiro mundial, o sistema político e religioso do mundo inteiro? Como uma igreja pode alertar as pessoas contra um sistema, sendo que ela mesma faz parte desse sistema, acredita e prega as doutrinas desse sistema? Ao compreender a Bíblia, a pessoa acaba descobrindo que no final das contas só existe realmente dois lados, e a guerra é entre Jesus contra Lúcifer. É por isso que só existe dois senhores, dois bodes, somente duas portas, só dois caminhos, somente duas mulheres, uma que veste de vermelho e roxo e outra que veste de sol. Uma é representada pelo poder político-religioso, o qual controla o Concílio Mundial das Igrejas, e a outra mulher é o povo de Deus. Dessa forma, a Igreja Adventista é a única igreja na face da terra que tem legitimidade bíblica para pregar as 3 últimas mensagens aos habitantes do planeta antes da volta de Jesus, as quais podemos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 14.
A lei de Deus, o sábado. Segundo o livro de Daniel, no capítulo 7, o verso 25, um poder vindo de Roma, o qual dominaria o mundo após a queda do Império Romano, trataria de mudar o calendário e também a lei de Deus. Na realidade não mudou, porque para Deus é o que conta, mas perante os homens esse sistema tem conseguido enganar, levando o mundo inteiro a desobedecer à lei de Deus. É por isso que hoje você vê o sistema religioso desprezando a lei de Deus. Então, tanto faz se você acredita num tipo de 10 mandamentos que manda você guardar um outro dia diferente do sábado, ou se você acredita que os 10 mandamentos não estão mais em vigor. De uma ou de outra maneira, os 10 mandamentos estão sendo menosprezados. Muito embora a maioria das pessoas que se dizem cristãs não teriam problema nenhum com 9 mandamentos. Mas quando chega no sábado, elas falam que ele era somente para o povo judeu. E então, para não guardar o sábado, preferem anular a lei de Deus por inteiro. Contudo, o sábado é o único mandamento que declara que Deus, o Senhor, é o Criador dos céus e da terra. É ilógico, irracional você excluir de sua vida um preceito que declara abertamente quem te criou. Bem, mas Deus chama os 10 mandamentos de testemunho, e quando vamos para a Bíblia e vemos o que ela fala sobre o testemunho, vemos que é uma coisa séria, e nenhum homem tem autoridade para alterar uma vírgula sequer dos mandamentos de Deus. Agora, para justificar seu ato de rebeldia e desprezo aos mandamentos de Deus, as pessoas inventam teologias e explicações sem fundamentos bíblicos, inclusive dizendo que o Velho Testamento foi abolido na cruz, se referindo aos livros de Gênesis a Malaquias, ao passo que o Velho Testamento abolido na cruz é a Velha Aliança, e não os livros que falam dessa aliança. Isto é, aquele sistema sacrificial de animais. E muitas dessas pessoas, de fato, chegam até a ler somente os livros de Mateus a Apocalipse, porque pensam que os livros de Gênesis a Malaquias servem somente para o povo judeu. Mas quando existem promessas confortadoras, promessas de segurança, de esperança, de proteção e salvação, aí não é só para os judeus. Nesse caso, é para eles também. Mas quando se trata de cumprir a lei dos 10 mandamentos, aí é pecado, só serve para o povo judeu. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos, Deus iria levantar um povo para restaurar as verdades que o poder político-religioso jogou por terra. É por isso que todas as verdades pelas quais os mártires perderam sua vida por acreditar nelas, são hoje incorporadas pela Igreja Adventista. Quantos morreram por acreditar no sábado? Quantos não morreram por acreditar que o homem não vive para sempre? Não é à toa que a Bíblia fala quais as características da verdadeira igreja. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Uma das 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse é para os que guardam os mandamentos de Deus. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. Apocalipse 22, 14, versão King James. Agora, nós somos salvos pela graça de Jesus, única e exclusivamente por Ele. Mas as pessoas que vão morar no céu têm um padrão de conduta. Lá não pode entrar qualquer um que pratique isto ou aquilo que seja incompatível com a lei de Deus. Por isso, que os que serão lançados no lago de fogo são exatamente os que transgredirem a lei de Deus. A saber, os idólatras, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura. Os homicidas, não matarás. Os adúlteros, não adulterarás. Os ladrões, não furtarás. Os mentirosos, não dirás falso testemunho. Os invejosos, não cobiçarás, etc. Estilo de vida e saúde. A Igreja Adventista acredita que Deus criou o homem para a sua glória e, muito embora ele tenha caído, o objetivo de Deus é levá-lo de volta para o estado original, anterior ao pecado, em todos os aspectos. Isso envolve uma restauração do caráter e do corpo.
E como a mente está intimamente ligada ao corpo, Deus quer que seus filhos cuidem do corpo para que tenham saúde e qualidade de vida e possam ter a mente limpa, desembotada, para facilitar a comunicação com o seu espírito. Assim, a Igreja Adventista possui um forte sistema de saúde com universidades de medicina, hospitais, clínicas de saúde, centros de vida saudável e demais instituições de saúde, bem como uma das mais completas e vastas orientações sobre saúde que uma igreja já tenha disponibilizado a seus membros. Os conselhos e orientações sobre saúde oferecidos pela igreja visam garantir saúde e longevidade. Os membros que seguem as orientações da Igreja para a Saúde, segundo pesquisa do governo americano, vivem 10 anos a mais que a média da população em geral. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, quando médicos fumavam e receitavam tabaco para seus pacientes, Ellen White já alertava que o tabaco era nocivo à saúde. Por quase 100 anos, a Igreja Adventista foi criticada e ridicularizada por andar contra a ciência. Até que por volta dos anos 1950, os consultórios médicos começaram a ser invadidos por homens com uma estranha doença nos pulmões. E em pesquisas independentes, os cientistas descobriram que o tabaco causava câncer. As orientações de Ellen White sobre saúde, principalmente os 8 remédios naturais, foram objeto de estudo da nata de cientistas do mundo, muitos com prêmio Nobel, que pretendiam levar essas orientações de saúde para as cidades do mundo como uma medida de política pública de saúde. Cuidados com o corpo, alimentação saudável, são os segredos do crente adventista para garantir um estilo de vida que mantém sua mente sempre apta para a comunicação com o Espírito Santo. O ministério de Cristo no santuário celeste. Toda a lei está repleta do santuário. Dos 5 livros da lei, a maioria deles dedica boa parte para falar do santuário. E por quê? O santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, e tudo o que se passava aqui era uma cópia do que se passa no santuário celestial. Na verdade, o santuário terrestre era uma maquete viva do santuário celestial, para que o homem pudesse entender como Deus lida com o pecado. Assim, tudo que se passava aqui prefigurava o ministério de Cristo no santuário celestial. O cordeiro que era morto no lugar do pecador simbolizava Cristo, o cordeiro de Deus que um dia morreria na cruz, no lugar de todos os pecadores. O bode emissário simbolizava o diabo, o bode expiatório simbolizava Cristo. O dia do juízo, o Yom Kippur, também era uma representação do juízo de Deus, para definir quem será salvo, porque quando Jesus voltar e separar as ovelhas dos bodes, ele não vai escolher na hora ali quem vai e quem não vai. Isso é feito antes, no juízo pré-advento. Quando ele voltar, ele só vai salvar as pessoas que foram aprovadas no julgamento. Então, aquele sistema sacrificial, a velha aliança, não foi instituído à toa. Seu objetivo era levar a mente do leitor da Bíblia para o verdadeiro santuário que está no céu. E é lá que as coisas acontecem, como está no livro de Hebreus. O dom de profecia. Uma das características da igreja verdadeira é possuir o testemunho de Jesus, e segundo Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Igreja Adventista crê no dom profético de Ellen White porque ela foi submetida à prova e passou em todos os quesitos de um verdadeiro profeta, que, a saber, um verdadeiro profeta deve alertar o povo de Deus para a volta de Jesus. Ele deve estar de acordo com a lei e o testemunho, isto é, de acordo com os 10 mandamentos e com os 5 primeiros livros da Bíblia. O verdadeiro profeta deve instruir o povo a andar nos caminhos de Deus e não desviar as pessoas do caminho de Deus. O verdadeiro profeta, quando recebe a visão, ele cai, fica sem forças, ele fica sem respirar. É o que acontecia com Ezequiel, com Daniel e demais profetas. E toda vez que o povo de Deus esteve diante de um momento especial, quer seja por opressão, escravidão, exílio, etc., Deus sempre enviou um profeta para orientar seu povo.
Ele libertou o seu povo e trouxe um juízo condenatório ao povo que estava oprimindo o seu povo. Isso sempre ocorreu no passado e agora, no final, não será diferente. Foi assim com Noé, no dilúvio, foi assim com Moisés, no Egito, foi assim com Daniel em Babilônia. Agora, no final, por que seria diferente? Deus deixaria o seu povo sem luz adicional, justamente no período de tempo que haverá maior engano de todos os tempos? Muitos ridicularizam e criticam o fato de a igreja considerar o dom profético de Ellen White como uma luz menor que conduz à luz maior. Mas quando vemos pessoas que entram em contato com seus livros e são levados a procurar maior conhecimento e um encontro real com Jesus, nós compreendemos facilmente o que isso quer dizer. O meu pai mesmo começou a ler um livro dela chamado Caminho a Cristo. Ele gostou tanto que ficou com vontade de conhecer esse Jesus. Procurou então uma igreja e frequentou por algum tempo. Quando já estava tudo preparado para ele ir para os Estados Unidos para estudar teologia e ser um pastor daquela igreja, ele parou e pensou: mas essa não é aquela igreja que eu estou procurando, que tem aquele livro. Então ele resolveu não ir. Até que um dia, mais tarde, encontrou a igreja que ele tanto procurava, numa campanha evangelística, o que me proporcionou esse grande privilégio de nascer num lar cristão.